Existe uma frase que eu escuto há muitos anos. E sinceramente, toda vez que alguém fala isso para mim, eu tenho a impressão de que estamos discutindo a pergunta errada. A frase é: Lucas, fisioterapia paga pouco. E talvez você já tenha pensado nisso. Ou, como eu, escutou isso durante a graduação. Talvez alguém da sua família ou um colega já tenha dito isso. Ou talvez você esteja vivendo em um momento agora que te faz pensar e acreditar que realmente fisioterapia paga pouco. Mas eu quero te convidar a fazer um exercício. Antes de responder essa pergunta, vamos entender se ela está sendo feita da maneira correta ou não. Olá, eu sou o Lucas Fonteles, sou fisioterapeuta, osteopata, quiroprata e professor. Atuo há 8 anos na fisioterapia e ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de conhecer profissionais em momentos completamente diferentes da sua carreira. Alguns se dizem extremamente satisfeitos e outros frustrados, desapontados. Mas sabe o que mais me chamou a atenção foi que muitas das vezes esses profissionais eles até eram da mesma turma, tinham a mesma formação, faziam os mesmos cursos, tinham acesso às mesmas informações, mas tinham realidades completamente diferentes. Então, a pergunta que começou a surgir na minha mente foi: será que a fisioterapia realmente paga pouco? Ou será que existem profissionais que construíram carreiras que pagam pouco? Perceba que são coisas distintas. E essa diferença ela vai mudar completamente o rumo da conversa. Eu gosto de fazer uma analogia com a clínica. Quando um paciente chega dizendo que está com dor lombar, você não conclui imediatamente que o problema é por conta de hérnia de disco. Você vai fazer o quê? Vai investigar, fazer perguntas, criar hipóteses, testar, eliminar algumas possibilidades e só depois disso tudo é que você chega a uma conclusão. Na nossa carreira, deveria ser exatamente igual. Mas curiosamente, quando o assunto é dinheiro, a maioria dos fisioterapeutas aceita uma conclusão sem investigar a causa. Alguém diz que a fisioterapia paga pouco e pronto. Aquilo passa a ser tratado quase como uma verdade absoluta. Mas será que é? Vamos pensar juntos que se a fisioterapia paga pouco, como é que eu explico fisioterapeutas que têm a agenda cheia há anos? Como é que eu explico profissionais que cobram valores muito acima da média? Como é que eu explico clínicas particulares em ascensão, crescendo cada vez mais? Como é que eu explico colegas que conseguem viver só de fisioterapia, com qualidade de vida? Então, perceba que a mesma profissão produz resultados completamente diferentes. Então, talvez o problema não esteja apenas na profissão. Talvez existam outras variáveis que nós não analisamos. E eu acho que esse é o primeiro erro que nós cometemos. Nós tentamos explicar um problema complexo com uma resposta extremamente simples. E eu gosto de dizer que a carreira profissional começa funcionando como um sistema. Não existe uma única variável, existe um conjunto de variáveis. Você tem informação, você tem comunicação, você tem posicionamento, você tem gestão, você tem experiência do cliente, você tem capacidade de resolvibilidade, capacidade técnica, você tem nicho, você tem mercado, tem a sua cidade. Isso tudo vai interferir com certeza no resultado financeiro que você pode ter. Então reduzir toda essa discussão à frase "a fisioterapia paga pouco" é simplificar um problema muito maior. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você conhece algum médico que ganha pouco? Provavelmente você até conhece, mas você conhece algum médico que ganha muito? Também, né? Então, a medicina paga muito ou pouco? Ou depende do modelo de atuação do médico? Percebe que uma pergunta também muda. Existe médico trabalhando de plantão, médico concursado, médico vivendo de convênio, aquele que faz cirurgias, né? Cirurgia particular. Existe médico que se tornou referência em uma área extremamente específica e nichada, mas todos fizeram medicina. Tá?
não construíram a mesma carreira. Na fisioterapia acontece exatamente a mesma coisa. Só que nós temos dificuldade de enxergar isso. Normalmente olhamos apenas para quem está perto da gente. A gente compara o próprio valor com o do colega da cidade, ou às vezes até do bairro, né? Então, a pessoa se compara com um professor, com o fulano de tal do meu bairro. Então, começa um diálogo dentro da gente muito perigoso. Se fulano cobra 150, quem sou eu para cobrar 200? Se meu professor cobra 300, eu nunca vou conseguir cobrar isso na vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de julgamento quase sempre acontece apenas dentro da cabeça do fisioterapeuta. O paciente não está fazendo essa comparação em momento algum. O paciente não acordou pensando: será que esse fisioterapeuta estudou com o professor A, B ou C? Será que ele tem mais de 20 anos de formado? Ou será que ele tem mais cursos do que o outro? E na maioria das vezes os pacientes não vão pensar nisso, né? Ele vai estar preocupado com outra coisa. Ele quer resolver o problema dele. Ele quer voltar a dormir sem dor, voltar a trabalhar, a treinar na academia, pegar o filho no colo. Eles querem viver sem aquela limitação que já vem atrapalhando a sua rotina. E é isso que ocupa a cabeça do cliente. Perceba que o foco é totalmente outro. Enquanto muitos fisioterapeutas ficam preocupados em provar que sabem demais, né, o paciente ele só quer encontrar alguém que chegue e dê aquela segurança para ele que ele já é o suficiente para ajudá-lo. Essa segurança não é a mesma coisa que quantidade de certificados. A segurança é uma percepção, é a sua comunicação e a organização, trazendo clareza para conseguir explicar um problema complexo de forma simples. Aliás, esse talvez seja um dos maiores diferenciais que um profissional pode desenvolver, porque conhecimento técnico é obrigação, mas transformar esse conhecimento técnico em confiança percebida, isso é uma habilidade e pouca gente mesmo quer ou consegue desenvolver essa habilidade durante a sua formação. Nós aprendemos anatomia, biomecânica, fisiologia, patologia, mas ninguém ensina como fazer um paciente perceber o valor de todo esse conhecimento que nós temos. Então, aqui começa um ponto de partida que, na minha opinião, muda completamente a forma de você enxergar a profissão. Porque talvez a remuneração de um fisioterapeuta não dependa apenas do quanto que ele sabe, mas do quanto que ele consegue fazer o seu cliente entender daquilo que ele sabe. E aí existe uma diferença enorme. Agora eu quero levar esse raciocínio a um passo a mais, porque até agora nós falamos sobre a percepção, mas eu quero falar sobre uma outra palavra. Essa palavra, na minha opinião, explica sim boa parte da discussão: valor. E eu quero que você tome muito cuidado com essa palavra. Valor não é a mesma coisa que preço. Tem gente que acha que cobrar caro significa entregar valor. Não. Mas também tem gente que acredita que entregar muito valor obriga o paciente a pagar mais caro. E também não é por aí. As duas coisas são distintas, tá? Valor é aquilo que o paciente percebe mesmo antes de começar um tratamento com você. E preço é aquilo que é consequência da percepção desse cliente. E aqui onde justamente muitos terapeutas acabam se perdendo, porque passam anos estudando para aumentar todo esse conhecimento técnico, mas dedicam pouco tempo para aprender a se comunicar e comunicar esse conhecimento que ele tem. Então vamos pensar na clínica, tá? Imagina aqui 2 fisioterapeutas. Não, na verdade deixa eu colocar de outra forma. Imagina 2 pacientes, tá? Chega um para consulta, tá? Aliás, os 2 têm o mesmo problema, mas um deles chega na consulta dizendo: olha, gostei do atendimento. O outro sai dizendo: eu acho que finalmente entendi o que eu tenho. Então, o primeiro gostou do atendimento, mas o segundo criou confiança. A confiança que estabeleceu a relação entre ele e aquele profissional que ele confiou. Então, quando o paciente entende o que está acontecendo com o próprio corpo, quando ele entende por que sente dor, por que outras abordagens que ele tentou antes não resolveram, e principalmente
quando esse cliente entende o caminho que ele deve fazer para melhorar. Ele para de comprar uma sessão e passa a querer comprar uma solução. E aí onde muda o jogo. Então, aliás, existe até uma pergunta que eu gosto muito de fazer, tá? O que exatamente o paciente compra quando procura um fisioterapeuta? Será se ele compra uma sessão de 50 minutos? Será se ele compra ali uma técnica, né? Uma manipulação, um exercício? Não. Ele compra esperança, compra segurança, compra previsibilidade. Ele compra alguém que consiga dizer, olha, eu entendi o teu problema, tá? E eu sei o caminho para resolver esse problema. É isso que gera valor percebido. E sabe por que eu fico insistindo nessa ideia? Porque muitos acreditam que a fisioterapia paga pouco, quando na verdade são pessoas que nunca construíram um processo capaz de gerar valor percebido. Perceba que isso muda completamente o raciocínio. Então agora eu quero tocar em outro ponto. Vamos falar de especialização, tá? Porque tem uma tendência muito grande hoje em dia de todo mundo querer atender todo mundo. Todo mundo quer atender ombro, quer atender joelho, quer atender coluna, DTM, gestante, idoso, pós-operatório, enfim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você atende todo mundo, quem lembra de você? Pensa nisso. Quando alguém pergunta, você conhece um fisioterapeuta? Eu geralmente vou responder, conheço vários, né? Agora, experimenta perguntar. Você conhece um terapeuta que trabalha especificamente com dor crônica? Ou um cara que trabalha com atleta de corrida, né? Um futebolista, ou alguém que trabalha com DTM? Então, a resposta começa a mudar. E aí, quando isso acontece, é porque a especialização ela vai criar uma coisa muito importante no mercado. A especialização deve criar escassez. Eu não estou falando de escassez artificial, estou falando de escassez construída. Porque conhecimento aprofundado leva tempo. Experiência leva tempo. Construir autoridade leva tempo. Resolver centenas de casos também leva tempo. Naturalmente, pouca gente faz isso. E aquilo que poucas pessoas conseguem fazer passa a ter mais valor. E olha só, nós costumamos associar a escassez apenas a produtos, mas profissionais também podem ser escassos. E quanto mais escasso é um profissional, menor tende a ser a sua comparação exclusivamente por preço. Porque o paciente não está ali procurando um fisioterapeuta, ele está procurando aquele profissional, aquele especialista. Então, perceba a diferença. Essa mudança pode parecer pequena, mas ela também vai mudar totalmente a remuneração. Então, vamos aqui abrir um parênteses. Existe uma crítica que eu escuto com frequência. Mas Lucas, na minha cidade ninguém paga por isso. Será se ninguém paga por aquilo que parece igual a todos os outros? Porque vamos pensar de maneira racional. Sempre existirão pessoas dispostas a pagar mais, tá? Mas só quando elas acreditam que receberão uma experiência diferente. Isso acontece em hotéis, em restaurantes, em advogado, medicina, dentista, né? O cara vai fazer ali um procedimento com dentista, mas com a fisioterapia é diferente. Então, a pergunta não deveria ser as pessoas pagam, mas sim o que faz uma pessoa perceber que vale a pena pagar. Essa é a pergunta. E ela vai mudar o foco, tá? Você deixa de pensar apenas no preço. Começa a pensar na experiência que você traz. Começa a pensar em toda a comunicação, em toda a organização, posicionamento, acompanhamento, previsibilidade, um método que você criou. Porque tudo comunica. Desde a sua primeira mensagem do lead no WhatsApp, como a forma que a sua secretária atende, como a forma que está organizada a sua agenda, como é organizada a sua avaliação, como você explica o diagnóstico funcional, o plano terapêutico, o acompanhamento desse cliente. Então, tudo isso comunica valor. Então, deixa eu te dizer uma coisa, talvez seja desconfortável, tá? Às vezes, o fisioterapeuta acredita que o problema é mercado, quando na verdade, o paciente simplesmente não conseguiu perceber diferença entre ele e qualquer outro profissional.
Isso não significa que esse profissional é ruim, só que ele não conseguiu comunicar o valor que ele entrega. E é na comunicação que também se faz parte, né, na clínica. Tá? E para terminar, eu quero voltar à pergunta do começo. A fisioterapia paga pouco? Hoje, sinceramente, eu responderia de outra forma. Existem modelos de atuação que pagam pouco. Existem decisões profissionais que limitam seu crescimento financeiro. Existem posicionamentos que tornam qualquer profissional facilmente substituível. Existem também fisioterapeutas que estão aí construindo carreiras sólidas. Não porque eles descobriram uma fórmula secreta, né? Mas porque eles fizeram por onde entenderam das regras do mercado. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e outros fisioterapeutas e acaba entregando esse vídeo para mais profissionais que também querem construir uma carreira mais sólida. Agora, quero escutar de você. Você acredita que a fisioterapia paga pouco ou acha que o problema está na forma como muitos fisioterapeutas constroem sua própria carreira? Escreve aqui nos comentários, eu faço questão de ler e responder porque essa discussão é muito importante. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião, explica boa parte dessa sensação de desvalorização dos profissionais. Vamos conversar sobre os convênios de fisioterapia. Tá? Então, será que o convênio é realmente um bom caminho para o fisioterapeuta? Ou será que existe um momento certo para se trabalhar com convênios? E por que muitos profissionais acabam presos nesse modelo de negócio sem perceber as consequências para a própria carreira? Então não perde o próximo vídeo, tá? Que essa conversa vai ficar de uma forma que você vai mudar a forma de você enxergar a profissão, tá certo? Então fique atento, até o próximo vídeo, um abraço.